Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Nesse episódio eu trago a última parte da série Perguntas e Respostas Curiosas. Cada podcast, uma viagem, pelotão de sinapses. Você pode colaborar muito com a gente, fornecendo críticas, elogios, dúvidas, sugestões, que podem ser enviadas pelo WhatsApp, código 229922211003. E também pode garantir a continuidade do projeto, compartilhando esse canal, os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho e familiares. Este compartilhamento garante a continuidade do projeto. Eu conto com você. E não deixe de participar do curso de Neurociências, ao vivo pela internet, totalmente grátis, sem pegadinha, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Você pode garantir a sua vaga acessando curso.adrianofreitas.com e também pode curtir as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia. E eu gravei uma série de episódios, no caso foram 3, esse é o terceiro, o último episódio de uma série, onde eu trouxe perguntas e respostas curiosas que chegaram e que eu fiz uma coletânea daquelas mais interessantes para que todos possam conhecer assuntos variados ligados às neurociências. Então a gente vai agora para mais uma sequência de perguntas deste último episódio da série. A primeira pergunta, ela fala sobre o movimento, né? Exercícios, movimento, a parte motora, se isso pode ajudar ou não no aprendizado, porque a pessoa já ouviu dizer que isso auxilia sim no aprendizado. Bom, de fato, né, não ouviu errado, não ouviu informação errada, isso realmente tem fundamento. O movimento corporal, ele ajuda a melhorar o aprendizado. Isso acontece porque o movimento ele ativa áreas motoras e sensoriais do nosso cérebro que reforçam o foco e a memória. Então, todas as atividades que envolvem algo motor, né, como caminhar, como realizar alguma atividade, se feitas durante algum aprendizado, eles são grandes aliados, né? Então, se eu estiver aprendendo algo enquanto caminho, enquanto realizo uma atividade manual mecânica, eles vão colaborar muito para que essa informação, para que esse aprendizado seja assimilado. Mas deixando claro que quando eu falo em atividade, tem que ser alguma atividade motora, mas que não exija muito a sua atenção, que seja feito meio que no automático, né? Então, se você está aprendendo algo, ouvindo um podcast, alguma coisa, enquanto faz uma caminhada, né, sem grandes distrações, você realmente vai tender a assimilar muito mais do que ouvindo esse podcast deitado numa cama ou sentado num sofá, tá? Agora, se você estiver fazendo um trabalho manual e esse trabalho exigir que você fique focado naquilo que você está fazendo, logicamente sua atenção, seu foco vai estar dividido, então ele não vai ter essa ajuda toda. Mas se for um trabalho manual daqueles que pega daqui e coloca para lá, pega daqui e coloca para lá, uma coisa que você faz meio que no automático, obviamente que a tua atenção não vai estar dividida, você vai conseguir dar atenção ao aprendizado e o trabalho manual, a parte motora vai reforçar, vai ajudar a assimilação desse conteúdo. Agora, nada melhor da atividade motora ser relacionada ao conteúdo que você está aprendendo. Então, se você tem um conteúdo para aprender ligado, por exemplo, à biologia, né, e você está numa caminhada num bosque, fazendo observação de pássaros ou de plantas ou do que quer que seja o assunto do seu aprendizado, você está unindo a atividade motora
com o conteúdo que está sendo aprendido. Aí, meu caro, não tem coisa melhor para se fazer para assimilar conteúdo do que você ter uma atividade correlata ao conteúdo que você está aprendendo. Aí realmente não tem coisa melhor, não tem coisa que vá ser mais eficiente para a aprendizagem. Uma outra pergunta: é possível aprender dormindo? Depende do seu conceito de aprendizagem, né. Na verdade, a gente aprende dormindo, eu já falei isso várias vezes, a partir do momento que no sono que a gente consolida as memórias que a gente recebeu, que a gente formou durante o dia, né. É no sono que elas são fixadas, são memorizadas de fato. Só que isso não é propriamente aprender dormindo, né. Aprender dormindo, que eu entendo aqui da pergunta, é se eu poderia colocar, tipo, aquelas ideias que se tem de colocar um fone de ouvido com alguém falando alguma coisa, ou um idioma, ou alguma coisa nesse sentido, e a pessoa, enquanto dorme, o cérebro dela está captando aquelas informações e formando conhecimento, né. Isso de forma embasada e cientificamente, por enquanto a gente não pode dizer que existe não. Então não se aprende conteúdos novos durante o sono, tá? Não há um aprendizado efetivo, eficiente. Ah, Existem até alguns experimentos que demonstram que, alguma coisa pode até ser assimilado, mas não é uma assimilação consciente no sentido da pessoa saber como usar, de como aplicar aquele conhecimento, ou seja, não é uma forma eficiente de aprender, né. Além de não ser, de fato, muito volume de informação, você conseguiria assimilar muito pouco, além de ser pouco, é alguma coisa desconexa. Você vai assimilar, você pode até memorizar de alguma forma, mas sem ter uma conexão com conhecimento de fato, com entendimento sobre o assunto. Agora, existem estudos, né, que é chamado, é um campo de estudo até que no inglês se chama de sleep learning, que é, uma questão de você não aprender coisas novas, mas revisar coisas que você quer aprender. Então você já aprendeu, já entendeu, já assimilou alguma coisa daquele conteúdo, mas você quer fixar, quer reavivar aquilo nas suas memórias. Aí sim você consegue fazer com alguma eficiência, mas não durante todo o sono, principalmente nas fases de sono leve. Quando você está naquele sono meio lá, meio cá, aquele vai não vai, né, naquele sono bem levinho, aí sim você consegue reforçar né, garantir a assimilação de algo que você já aprendeu, acordado. Outra pergunta, essa aqui é bem curiosa mesmo, se existe algum caso real, documentado sim, e com embasamento científico, de pessoas que conseguem lembrar de tudo que se passa na vida delas. Muitas pessoas devem imaginar que não, mas sim, existe, né? Existe uma condição chamada de hipertimesia, que também pode ser chamada de hipermnésia, ou HSAM, que é a Síndrome de Memória Autobiográfica Altamente Superior. Essa é uma condição onde a pessoa, inexplicavelmente, não se tem ideia do porquê, tá? Mas essas pessoas, elas conseguem relatar em detalhes o que fizeram em qualquer momento da vida delas, em qualquer data. Então, se você chegar e falar uma data para ela, ela te diz o que ela fez, o que que ela comeu, como ela se vestiu, para onde ela foi, para onde ela não foi. E isso vai se acumulando, mas de uma maneira tão surpreendente que ela consegue lembrar, assim, detalhes do que se passou há 3 anos e 2 meses atrás. Então é algo que para nós, pobres mortais, que não possuem essa condição, é algo impensável, impensável. Eu, por exemplo, se me perguntar o que eu comi 2 dias atrás, está arriscado eu não saber. Então, você imagina você passar todos os dias da sua vida sabendo e lembrando de tudo que aconteceu o tempo inteiro, né. Então realmente é uma condição surpreendente, ninguém tem noção como é que cabe tanta memória assim,
né? A pessoa vem com, eh, né, uma brincadeira que quem lida com tecnologia, é como se a pessoa viesse com um HD enorme, né, muito maior que das outras pessoas, porque cabe todas as informações ali e a pessoa não esquece. Agora, o que muitas pessoas podem achar que isso é bom, né, "Ah, então isso é maravilhoso, porque a pessoa vai se lembrar de tudo, se ela lê alguma coisa ela vai passar num concurso mole, porque ela vai lembrar de tudo". Só que tem um bônus, mas tem um ônus, né. Pode ser muito bom, considerado por algumas pessoas até uma bênção, mas também um fardo muito grande. Porque você tem que imaginar que você vai lembrar daquilo que você quer lembrar, você vai lembrar de tudo que você gostaria de realmente ter registrado nas memórias, de nunca esquecer, mas você também vai lembrar daquilo que você queria esquecer. Então você vai reviver e vai relembrar em dados momentos coisas que você, eh, sabe, torceria para nunca mais se lembrar, nunca mais, reviver aqueles momentos. Então, da mesma forma que é bom, é ruim. É ruim, hã, justamente por isso, sabe, vai trazer em determinados momentos da vida bastante sofrimento e bastante, angústias. Uma outra pergunta que surgiu referente à aprendizagem é se o cérebro aprende melhor com a repetição ou com a emoção. Na verdade, falando aqui tecnicamente, com as duas coisas, tá? Então, esse papo de que ficar repetindo, né, o chamado decoreba, não faz a pessoa aprender, é balela, porque faz. Tá, então, essa ideia de que não, temos que entender, não tem essa de ficar repetindo mecanicamente. Quem fala isso não entende de como o nosso cérebro funciona. É totalmente leigo nesse assunto, porque senão ele jamais falaria uma besteira dessa, né. A repetição, o decorar algo, é fundamental para a aprendizagem efetiva. Então tudo que é reverberado, tudo que é repetido, eh, tem uma assimilação muito grande, né. Por que que atores ficam repetindo o mesmo texto toda a vida? Porque é assim que eles vão conseguir decorar e eles vão conseguir relembrar aquele texto com muita facilidade. E a gente tem que lembrar que a assimilação, né, você guardar uma informação e conseguir recuperar ela faz parte da aprendizagem. Não adianta eu entender um assunto se eu não consigo, guardar ele, né. Eu entendi, eu aprendi, beleza, mas daqui a 2 dias eu não lembro. Eu aprendi realmente? Não, eu compreendi. Agora aprender de fato não, porque senão eu saberia repetir daqui a 2 dias, né. Então a memória, o memorizar faz parte sim da aprendizagem. E essa memorização ela é muito facilitada pela repetição. Agora, a emoção ela é importante porque ela facilita esse processo. Então, se eu aprendo alguma coisa de forma forçada ou de uma forma que eu não tenho o menor interesse, menor apego emocional, estou fazendo aquilo só para poder ganhar um aumento ou só para poder participar de um grupo, cara, aquilo ali dificilmente vai ser assimilado em memórias de longo prazo, né, daqui a um bom tempo eu não vou mais lembrar. À medida que se eu tento aprender algo que eu quero muito, que eu gosto, que eu estou interessado, lógico que eu estudando o mesmo período de tempo, eu vou ter um aproveitamento muito melhor, uma assimilação muito melhor também. Então a gente não pode dizer que um é mais importante que o outro, tá. Então para quem perguntou isso, a minha resposta é que os 2, tanto a repetição quanto a emoção, são fundamentais e são importantes para a nossa aprendizagem. Uma outra pergunta é se o esquecimento faz parte do processo de aprendizagem. Sim, né, a gente pode dizer que sim, porque, o esquecimento, na verdade, ele é uma parte da aprendizagem a partir do momento em que a gente tem uma filtragem das informações.
Então a gente recebe um bombardeio de estímulos desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, e para falar a verdade, até durante o sono a gente tem estímulos também. E todos esses estímulos, se eles fossem assimilados, né, a gente primeiro teria que ter uma capacidade de memória infinita e segundo que a gente teria que ter uma organização de memória muito absurda. A gente sabe, é o caso daquela outra pergunta sobre as pessoas que lembram de tudo, né, a gente teria problemas com isso também. E para as estruturas, né, no caso daquela condição em específico, que ainda não se identificou o porquê, são pessoas que têm uma condição totalmente fora da curva. Mas o normal do ser humano é não conseguir assimilar esse volume todo de informação. E a partir desse momento, ele precisa descartar informação para manter outras. Então, se não houvesse esse processo de esquecimento, de renovação de memórias, a gente estaria perdido, porque a gente chegaria em um momento que a gente não conseguiria assimilar mais nada. Então, para que isso não aconteça, é feita uma filtragem. Bom, essa memória está aqui quietinha, mas está sendo relevante para ele? Está sendo importante? Não, não está. Então, vamos deixar ela de lado, vamos colocar outra aqui no lugar, que vai ser mais importante e que vai ter maior uso, né? Então é feita essa seleção, essa filtragem. Então a gente pode dizer que, de fato, o esquecimento ele é um coadjuvante, ele faz parte do processo de aprendizagem no sentido dessa renovação de memórias e dessa renovação de espaço para assimilar. Mais uma pergunta que é o seguinte: podemos confiar completamente na nossa memória? Não, de jeito nenhum, né. Por mais que a gente lembre de alguma coisa, né, de forma vívida até, a memória ela tem uma natureza reconstrutiva, né. Isso significa que nem sempre a gente memoriza tudo com todos os detalhes como ocorreu. Nem sempre a gente, memoriza tudo em absolutos detalhes. Muitas vezes a gente memoriza pontos chaves, eh, situações-chave ou, elementos-chave da cena que a gente memorizou. E isso faz com que ao relembrarmos aquela cena ou aquele momento ou aquele fato, hã, nos vem não tudo com minúcias, mas vem os pontos principais que foram memorizados. E aí é feita uma reconstrução da cena pelo nosso cérebro. Por isso que se diz que a memória é reconstrutiva, porque ela, memoriza elementos fundamentais e a gente reconstrói. Só que ao reconstruir a cena, de repente os pontos memorizados não são suficientes para dar fidedignidade ao que a gente memorizou. Então a gente às vezes relembra, a gente consegue saber o principal que ocorreu, mas a gente muitas vezes é enganado nos detalhes, porque o nosso cérebro tenta tapar os buracos que ficaram naquela memória com coisa que ele acha que tenha sido provável de ter ocorrido, ou com base em vivências anteriores, o que ele acha que ocorreu. Porém, nem sempre isso que ele acha que ocorreu, de fato ocorreu. Então a gente pode ter memórias falhas ou lembrar de detalhes que não eram bem assim. Então isso é um risco e um problema, por exemplo, em questões judiciais, onde você tem que, às vezes, se basear em depoimentos de pessoas ou de testemunhas e que, muitas vezes o processo judicial se arrasta por anos e depois de anos você vem, questionar aquela pessoa para que ela lembre uma situação de anos passados. O que vai acontecer é que certamente alguns detalhes que ela pode afirmar podem não ser verdade, mas não de uma forma intencional, de uma forma, eh, que ela até acredita que foi. Porque quando a gente tem essa reconstrução das memórias, isso, não é feito assim: "Ah, acho que foi assim, acho que foi assado". Não, a gente acaba no final tendo a certeza de que aquilo que a gente lembrou foi como a gente lembrou. A gente acaba, sabe,
Não, a gente lembrou, eu lembrei disso daqui, foi assim, foi assim, foi assim, e a gente tem aquela convicção de que realmente foi. E a gente muitas vezes é enganado por essa convicção. E uma última pergunta para finalizar a série é se as pessoas cegas de nascença sonham com imagens. A resposta para isso é que não, tá? Por quê? Porque o teu cérebro ele não consegue imaginar ou gerar sonhos ou gerar alucinações de algo que ele nunca viu. Então, para ele gerar alguma imagem, para ele interiorizar, né, mentalizar determinada imagem, ele tem que conhecer os elementos daquela imagem. Ele tem que ser algo familiar para ele. Então você imagina, uma pessoa que nunca teve a oportunidade de enxergar, de ver a cor amarela. Por mais que outras pessoas descrevam, fulano estava com uma camisa amarela, primeiro, ele não vai saber como é uma camisa. E segundo, que ele não vai saber como é a cor amarela. Como que o cérebro, sem conhecer esses elementos, vai formar uma imagem disso? Não vai, né? Até do próprio corpo humano, né? Por mais que a pessoa tenha o tato de tocar e tentar imaginar como é, ela não sabe em detalhes como de fato é o corpo da pessoa. Então, até para imaginar as pessoas, ela não vai conseguir, não conseguiria imaginar uma forma que ela não conhece. Isso é até um exercício interessante. Por exemplo, é difícil de fazer esse exercício, mas não deixa de ser uma boa prova, uma boa maneira de perceber isso. Fecha o olho e tenta imaginar uma cor que você nunca viu. A gente tem que imaginar que são bilhões de cores no espectro, né? Tem cor sendo descoberta até hoje. E imagine, tenta imaginar uma cor que você nunca viu. Você não vai conseguir. Sua mente vai migrar para aquelas que você conhece, justamente porque ele não é capaz de imaginar algo que ele não tenha visto. Então, se a pessoa nunca teve oportunidade de enxergar, ela não vai ter imagem para se lembrar, ela não vai ter imagens para serem formadas durante o sono. Então, ela vai tender a sonhar com sons, com sensações táteis, mas não com A imagens. mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Nesse episódio a gente terminou a série sobre perguntas e respostas curiosas. E não deixe de participar enviando suas dúvidas, críticas, elogios e sugestões, enviando mensagem pelo WhatsApp 229922211003. E você também pode participar do curso de neurociências totalmente grátis e sem pegadinha, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Para garantir a sua vaga, é só acessar curso.adrianofreitas.com. Te espero aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá!